Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas agora na segunda semana de setembro de 2019 pelo TST. Na verdade, assim como vimos fazendo em outras semanas, vamos ter que dividir essas decisões em mais de um vídeo. Na verdade, vão ser 3 vídeos liberados hoje, amanhã, terça, e depois de amanhã, quarta-feira. Ainda assim, eu vou precisar passar um pouco mais rapidamente por alguns desses julgados, de sorte que, se ficar alguma dúvida, deixe indicado nos comentários e retornaremos a eles em vídeos posteriores. Mas vamos começar então por esse primeiro vídeo, verificando as decisões da STI 1. Então, a primeira decisão que vemos já é um incidente de julgamento de recurso revista repetitivo, no qual se definiu que não cabe o adicional de periculosidade ao trabalhador que, sem operar equipamento móvel de raio-x, permaneça na área de seu uso. É o incidente de julgamento de recurso revista repetitivo 1325, dígito 18 de 2012, cuja emenda traz que a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 595 de 2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Não é devido ao adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de raio-x, permaneça habitual, intermitente ou eventualmente nas áreas de seu uso. Os efeitos da portaria 595 de 2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações anteriores à data de sua publicação. Tese fixada em incidentes de recursos repetitivos. Então, o que se tem é a solução dessa questão relativa ao cabimento ou não do adicional de periculosidade para o trabalhador que não opera o equipamento móvel de raio-x, o equipamento que é utilizado muito em UTIs, CTIs ou mesmo em instalações gerais de hospital. Mas para esse trabalhador que não opera o equipamento de raio-x, não será devido ao adicional de periculosidade, ainda que ele esteja na mesma área. Às vezes, há mais de um paciente em uma determinada instalação do hospital. Utiliza-se esse equipamento móvel de raio-x para não ter que deslocar o paciente, e alguns trabalhadores que se encontravam nesse mesmo ambiente, mas sem operar o equipamento móvel, pleiteavam o pagamento adicional. A dúvida era saber se essa portaria, especialmente a nota explicativa, que dizia que não cabia o adicional, estariam de acordo com a Constituição e mesmo com as previsões legais acerca do adicional de periculosidade. Mas o que se entendeu é que não havia inconstitucionalidade ou ilegalidade na portaria 595 de 2015, aqui há um equívoco de digitação, é de 2015 essa portaria, e que essa portaria, os efeitos da portaria abrangem inclusive as situações anteriores à sua publicação. Nesse próximo caso, se vemos a confirmação da jurisprudência do TST no sentido de que a carga de autos realizada por estagiário escrito na OAB constitui a ciência da decisão e consequente contagem de prazo. Trata-se dos embargos em recurso de revista 1554, dígito 86, de 2010. Na emenda se tem que a sexta turma concluiu que a carga dos autos feita por estagiário habilitado nos autos deve ser considerada como ciência da parte em relação aos autos processuais, mantendo a decisão regional que considerou intempestivo o recurso ordinário. O artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1º do Regulamento Geral da OAB permite que o estagiário inscrito na OAB pratique, isoladamente, sob a responsabilidade do advogado, a retirada e devolução dos autos em cartórios, razão pela qual a ciência da decisão ocorre na data da retirada dos autos em carga pelo estagiário, embargos conhecidos e providos. Então, que você tem essa circunstância, como o estagiário já está inscrito na OAB e pratica, sob a responsabilidade do advogado, todos os atos, alguns atos processuais, e dentre eles a carga de autos, se constitui então como ciência da decisão e consequente contagem em marco inicial para a contagem de prazo, especialmente para prazo recursal. E no caso, não se observou essa contagem de prazo para a interposição do recurso ordinário e, consequentemente, se caracterizou a sua intempestividade. Aqui se revela uma situação da complexidade da interpretação da súmula 294, especialmente com relação à prescrição, particularmente naquilo que se qualifica como alteração do contrato ou mero descumprimento de obrigações já estabelecidas. Trata-se dos embargos em recurso de revista 14.37.400, dígito 51 de 2003, cuja emenda traz que a reclamante pretendeu nessa ação, entre outros pedidos, o pagamento de diferenças salariais decorrentes da redução do salário básico ocorrida quando a reclamada alterou a forma do pagamento para a parte fixa e parte variável. Sob a ótica da súmula 294 do TST, é forçoso concluir que,
hipótese ora exame, aplique-se a prescrição parcial, pois a cada mês a afronta dos artigos 7º, inciso 6º da Constituição da República, 444 e 468 da CLT, que assegura a irredutibilidade salarial e inalterabilidade contratual lesiva, o que incontestavelmente ocorre no caso desses autos, em que a reclamante teve seu salário fixo drasticamente reduzido. O que se tem então nesse caso é que, em geral, a súmula 294 entende que cabe a prescrição total quando se trata de alteração do contrato de trabalho e acerca de parcela que não esteja prevista em lei. A dúvida que surge é se essa previsão, a previsão em lei a que se refere a súmula 294, é da parcela específica ou de proteção geral, especialmente em relação ao salário. O que se entendeu nesse caso específico é que a proteção geral estabelecida para os salários a partir do inciso 6º do artigo 7º da Constituição e do 444, 468 da CLT já seriam suficientes para caracterizar a aplicação da prescrição apenas parcial em vista do que está disposto na súmula 294. Quando se acompanham os debates nesse julgamento, se verifica que há alguma controvérsia acerca dessa interpretação, porque afinal, a bem dizer, toda alteração contratual que caracterizasse redução de salário estaria então protegida por essas disposições constitucionais e legais e, consequentemente, só se teria prescrição parcial. Entretanto, quando se examinam casos subsequentes ou casos assemelhados, não se vê a aplicação só da prescrição parcial. Às vezes há inclusive a aplicação da prescrição total sem a consideração desses dispositivos. Então, sempre é certo que, em casos de prescrição, quando se trate de alteração do contrato de trabalho, inclusive com alteração salarial, com reflexos imediatos para o salário, deve-se observar mais a casuística, ou seja, como o TST, ou especialmente o TST, julga determinada matéria, do que propriamente tentar enquadrar dentro de uma teoria geral que, infelizmente, não é possível se estipular. Nesse próximo caso, se tem uma questão paralela ao que vimos na semana anterior, ou seja, na semana anterior nós vimos que quando a parte pretende arguir, por exemplo, prescrição ou alguma pretensão específica, ainda em sede de recurso extraordinário, como por exemplo o recurso revista, ela deve interpor recurso próprio e não apenas alegar em contra-razões. Em contraposição, o que temos aqui é a possibilidade de alegação de prescrição e a possibilidade do seu conhecimento quando a parte simplesmente alega em contra-razões no recurso ordinário. Trata-se dos embargos 2563, dígito 61 de 2011, cuja emenda diz que, com fundamento nas súmulas 153 e 393, item 1º dessa corte, reconheceu a possibilidade de exame pelo regional acerca da prescrição arguída em contra-razões ao recurso ordinário. Considerando-se, pois, que, pelo efeito devolutivo em profundidade, está o regional obrigado a examinar a prescrição quinquenal alegada em contestação e renovada em contra-razões recursais ordinárias, o exame da questão pelo Tribunal Regional não configura supressão de instância. Nesse contexto, não há falar em divergência jurisprudencial nem em contrariedade à súmula 393 do TST, ante o disposto no artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Então, só retornando como notas rápidas, parágrafo 2º do artigo 894 da CLT diz que não se configura divergência jurisprudencial quando já há iterativa e notória jurisprudência do tribunal acerca da matéria. E nesse caso se tem iterativa e notória jurisprudência do TST acerca da possibilidade do conhecimento de prescrição alegada em contra-razões de recurso ordinário sem a necessidade de que a parte que foi vencedora no julgamento da sentença interponha recurso próprio. Basta a alegação, tanto na contestação quanto nas contra-razões, para que haja o conhecimento razoável, o conhecimento plenamente admissível do regional acerca dessa matéria. Uma advertência que se faz, apesar de não ser um ponto principal nessa emenda, é que quando se está diante de súmula que contenha mais de um item, é sempre interessante que a parte, é sempre mandatório, obrigatório que a parte indique o item específico dessa súmula que entende contrariado. É a mera alegação do número sem a indicação específica do item, que no caso aqui seria o item primeiro, pode impedir o conhecimento desses embargos, ou ao menos esse é o entendimento atual da SDI. Então, como vimos, quando se trata de exame de recurso ordinário, a alegação em contra-razões de pretensão própria da parte é plenamente apta
a justificar o conhecimento da matéria pelo regional. Diferentemente, quando isso ocorre em recursos extraordinários, como por exemplo o recurso revista, a parte, ainda que tenha saído sagrado vencedora no julgamento no TST, ela deve interpor seu recurso próprio para veicular essa pretensão específica que pode alterar o resultado do julgamento. Nesse próximo caso, se confirma que se aplicam as disposições da norma regulamentadora número 24 também para os trabalhadores que se ativam na limpeza de lixo urbano, ainda que seja atividade externa e itinerante. Trata-se dos embargos 1438, dígito 04 de 2011, cuja emenda traz que trata-se de pedido de indenização de danos morais decorrentes de condições degradantes a que foi submetido o trabalhador ativo na coleta de lixo, sem condições adequadas para se fazer refeições e satisfazer necessidades fisiológicas, ausência de refeitórios sanitários, e sem fornecimento de água potável durante o labor. A jurisprudência dessa Corte Superior tem adotado entendimento que a NR 24 do Ministério do Trabalho e Emprego é aplicável aos trabalhadores que realizam atividade externa de limpeza urbana, pois não exclui da sua abrangência aqueles que realizam atividade externa e itinerante. Nesse próximo caso, se tem uma sinalização do TST acerca do cabimento ou não de honorários de advogado em ação cautelar de exibição de documentos. É certo que esse caso é anterior à reforma trabalhista, ou mesmo ao CPC de 2015, mas pode já servir de alguma orientação, especialmente para os casos antigos. Trata dos embargos 218, dígito 46 de 2011, cuja emenda diz que discute-se na hipótese a pretensão da reclamante de percepção de honorários de advogado em ação cautelar de exibição de documentos ajuizado contra a entidade de previdência complementar. À luz da jurisprudência dessa Corte, trata-se de demanda que deriva da relação de emprego mantida entre a reclamante e sua empregadora, motivo pelo qual é inaplicável o item 3º da súmula 219 dessa Corte, estando o deferimento de honorários advocatícios sujeitos à constatação de ocorrência concomitante da concessão de benefício da justiça gratuita e da existência do reclamante por sindicato de sua categoria profissional. Então, o que você tem, tanto no item 3º da súmula 219 quanto da instrução normativa número 27, é de que, quando não se tratasse de demanda decorrente da relação de emprego, caberia honorários de advogado pela simples sucumbência. Foi esse o entendimento que foi aplicado inicialmente nesse caso, porque se entendeu que se tratava apenas de ação cautelar de exibição de documentos em face de entidade privada de previdência complementar. O que se entendeu, entretanto, foi que, efetivamente, essa demanda, ainda que fosse ação cautelar e vinculada futuramente à pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar, que essa pretensão decorria da relação de emprego anteriormente mantida. E, em consequência disso, deveria se aplicar não o item 3º da súmula 219, mas o seu item 1º, que demanda, para o deferimento de honorário de advogado, tanto a concessão de benefício da justiça gratuita para o trabalhador, quanto a assistência do reclamante por sindicato de sua categoria profissional. Aqui também um caso relativamente novo, acerca da necessidade de motivação para a dispensa de trabalhadores de Conselho de Fiscalização Profissional. São os embargos 253, dígito 43 de 2011, cuja emenda traz. Como os Conselhos de Fiscalização Profissional são autarquias, a eles se aplicam a exigência prevista no artigo 37, inciso 2º da Constituição da República, sendo nulos os contratos celebrados após a promulgação da Constituição de 88. Como corolário lógico, sendo necessária a contratação por meio de concurso público, mostra-se igualmente aplicável ao contrato de trabalho firmado o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, o que implica a impossibilidade de dispensa injustificada do trabalhador, até mesmo em razão da necessidade de prévia instauração de processo administrativo e de motivação do ato rescisório. Então, o que se tem é que, por paralelismo, a contratação do empregado, ainda que seletista, do Conselho de Fiscalização Profissional, depende de concurso de aprovação em concurso público, a dispensa desse trabalhador também deve ser motivada e, no caso aqui, pelo menos em opter dictum, precedida de instauração de procedimento administrativo para a adequada motivação do ato de dispensa. Então, esse é o primeiro dos vídeos dessa semana, vendo as decisões publicadas, agora na segunda semana de setembro de 2019. Hoje vimos as decisões da SDI, amanhã serão as decisões da SDI 2 e, finalmente, na quarta-feira, o terceiro vídeo da semana, com as decisões do órgão especial.
Mais uma vez eu peço desculpa por ter corrido demais sobre algumas dessas decisões, mas se ficou alguma dúvida, deixe indicado nos comentários e retornaremos a essas questões futuramente. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!